Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Médico Celebridade Cast. E na entrevista de hoje, o Dr. Vitor Duarte, direto de Garanhuns, e um dos médicos que eu conheço que tem uma boa qualidade de vida, mas por quê? Porque planejou. Enquanto todos os médicos estão nesse circuito, essa roda dos ratos, né, Vitão? Exato. Correndo para todo lado, é plantão aqui, é atendendo no hospital ali, equipe cirúrgica aqui, clínica popular ali, ou até mesmo na clínica dele, não para. Você consegue faturar alto e mesmo assim ter qualidade de vida. Vamos falar então sobre esse conceito, porque o médico não está ligado na qualidade de vida dele. Exatamente, Vitor. Você foi muito direto aí. E o que é que acontece? A gente entra exatamente nessa corrida dos ratos. O que é que eu vou falar um pouco da minha história para você entender como é que funcionou, né? Eu sou filho de um médico, né, cardiologista hoje, só que minha história começou quando minha mãe engravidou, ele estava no 2º ano de faculdade. Então, você imagina a dificuldade do cara ser pai, né? No 2º ano de faculdade, sem renda, vivendo às custas do meu avô, no caso. E aí, quando ele se formou, teve que cuidar da família, minha mãe já estava grávida novamente. E aí, o que ele fez? Entrou para... Não existia PSF, não era fácil como é hoje de conseguir emprego. E aí, nisso, ele teve que ir para os interiores menores, né? Saiu de Recife e começou aquela loucura de plantão. Era um plantão atrás do outro, chegava a dar 5 plantões por semana, né? Eu só via 2 dias na semana. E aí eu tinha aquele sonho de ser médico quando era criança. Desde criança eu sonhei em ser médico. Mas, em compensação, não queria ter a vida que meu pai tinha. Porque eu acho que uma das coisas que a gente mais é importante como filho, né? Criança, é a presença dos pais. Total. E aí, o que é que a gente vê hoje? A maioria dos médicos faz o que ele fazia também. Se entope de plantão, chega em casa estressado, cansado, não dá atenção para a família. E aí, desde essa época, quando eu cresci, que eu resolvi que ia ser médico realmente, eu disse, não, eu quero fazer diferente do que meu pai fazia. E aí eu já fiz esse planejamento de carreira, que eu queria trabalhar em horários comerciais, era um sonho que eu tinha. Eu disse, não, eu quero ser um médico e eu trabalhar em horário comercial. Quero também não trabalhar final de semana, não trabalhar à noite. Então, essa era a meta de vida para ter exatamente essa qualidade de vida. E aí, Vitor, interessante foi o que aconteceu. Quando a gente vem para a prática, que é o que a maioria deve estar passando aí, eu fiz exatamente repetir os mesmos erros do meu pai. Eu cheguei a dar 5 plantões por semana também. Eu trabalhava todos os finais de semana, domingo a domingo, na época da residência, nos primeiros anos. Fui trabalhar em PSF, pegava um monte de plantão serviço público, atendendo a agenda lotada de convênio. Operava até meia-noite, a maioria dos dias da semana. E aí chegou uma hora que o corpo não aguenta. A gente é jovem, mas vai passando. Eu comecei a ter pico hipertensivo, vertigem, né, mal-estar. Aí foi na hora que eu disse, não, eu estou fazendo tudo errado, tudo que eu sonhava fazer diferente, eu estou repetindo os mesmos erros do meu pai. E aí foi como você falou, tracei uma estratégia para chegar nesse momento atual hoje, que é isso que a gente pode levantar mais um pouco aqui. Pois é, esse episódio aqui vai dar muita substância para a gente falar sobre esse planejar uma vida plena para esse médico em todos os circuitos, né? Você havia falado para mim que tem pelo menos 3 pilares que são essenciais, né? Esse médico planejar a vida financeira dele, a vida pessoal dele e a vida familiar dele. Ou seja, o pessoal, os hobbies dele ou a soneca dele, mas também a vida familiar. Tudo isso a gente precisa de planejamento. Nesse episódio também eu vislumbro, porque você já foi dono de franquias, já você faz uma coisa que eu gosto muito, né? A medicina não é o fim por si só. Você consegue capitalizar na medicina e da medicina eu consigo depois empreender em outras áreas e fazer com que esse dinheiro renda cada vez mais. Ou seja, a gente sempre quer bater a taxa que o banco está pagando para a gente. E com outros negócios a gente paga, porque só o dinheiro que a gente ganha na medicina e colocar ali para render não vai bater nunca. Então a gente vai poder falar de muita coisa. Só que o principal que eu vejo é esse planejar essa vida mais estável, coisa que principalmente os recém-formados, né, têm uma dificuldade. Aí a gente vê, se bem que eu falei recém-formado, mas 90% dos médicos que eu conheço estão nessa vida de pouco tempo para filho, de pouco planejamento familiar, pessoal e financeiro. O que você entende? É uma coisa do sistema que está doente? Porque eu entendo assim, né? Já é um sistema, parece que o médico entra, ele já está obrigado a viver dessa maneira, porque ele enxerga os professores, os preceptores, na faculdade só se fala disso, e ele entra no sistema. Como é que você enxerga? Pronto, Vitor, eu vou falar para mim primeiro meu conceito de vida plena. Meu conceito de vida plena são 3 pilares, tá? Primeira coisa é a gente fazer o que ama.
eu acredito que a maioria dos médicos, ele realmente faz o que ama. Porque até na época nossa era muito difícil entrar no curso de medicina. São 6 anos, um curso intensivo, horário integral, e a gente se envolve muito. Então, assim, você fazer o que ama é a primeira coisa. Hoje eu tenho privilégio, até dentro da minha especialidade, eu só trato as patologias que eu gosto de tratar, então realmente faço o que eu amo. O segundo é a gente ter tempo de qualidade com as pessoas também que a gente ama. Então, não adianta nada você se encher de trabalho, chegar em casa cansado, estressado, sem paciência com a esposa, com filhos, né, com os cônjuges. Então, primeira coisa, é fazer o que ama e ter tempo de disponibilidade com as pessoas que a gente ama. E o terceiro, realizar sonhos, que também, é como você disse, não é o dinheiro pelo fim, ele é um meio de você realizar os seus sonhos. E aí a gente, em família, nós temos os meus sonhos, nós temos os sonhos da minha esposa, que são diferentes dos meus, e nós temos nossos sonhos em família como um todo. Então, com os filhos também. A gente faz todo um planejamento, Vitor, a cada ano, a gente já planeja. O ano que vem, quais são os meus sonhos pessoais? Então, vamos realizar os meus sonhos. Eu vou correr atrás dos meus sonhos, que pode ser trocar um carro, fazer alguma coisa. Qual é o sonho dela? Ela quer fazer uma viagem, quer uma bolsa de marca, uma coisa. Vamos realizar o sonho dela. Qual é o sonho das crianças? Quero ir para a Disney, quero conhecer alguma coisa, vamos fazer o sonho em família. Então, assim, a gente faz um planejamento disso para conseguir todo mundo, a gente realizar esses sonhos. E aí, voltando a essa parte de planejamento de trabalho, que o sistema realmente está doente, porque o que é que acontece? A gente, quando cai no mercado de trabalho, a gente não aprende isso na faculdade. Então, hoje eu vou falar para vocês tudo que a gente não aprende na faculdade. Tá? A gente aprende a ser médico, a atender, a gente não sabe valorizar o nosso trabalho. A gente cai naquela de plano de saúde como se fosse uma coisa, o médico fica inseguro. Não, eu vou para o consultório particular, não vai ter demanda, como é que vai ser? Eu vou ficar na segurança do plano de saúde. E é exatamente o oposto. É a insegurança do plano de saúde, porque você ganha pouco, né? O paciente tem um retorno, você é cheio de impostos, e aí quando você faz o cálculo do lucro líquido, a sua hora ali está valendo quase nada, Vitor. Então, uma coisa insana, não tem sentido a pessoa se prender a isso. A mesma coisa é um plantão também. O cara vai dar um plantão, ele só vê o valor bruto do plantão, mas ele não vê o tempo que ele está passando ali. E hoje, no meu entender também, o nosso bem mais precioso é o nosso tempo. É a única coisa que todo mundo tem igual. Quando amanhece o dia, eu e você, todo mundo temos 24 horas e nossa vida é finita. Então, a gente, como médico, a gente vende nosso tempo. Então, a gente tem que calcular isso, a gente tem que ver, valorizar a nossa consulta, o nosso procedimento, o nosso tempo com a família, porque é uma troca. Você vai estar trocando uma coisa por outra. Então, a gente tem que pensar bem e fazer esse planejamento. Eu não troco uma consulta minha por um corte de cabelo, por lavar um carro. Mas muitos médicos aí estão atendendo e o valor que ele ganha é líquido, ele não consegue nem cortar o cabelo, nem lavar o carro ou fazer uma faxina em casa. Então, a gente estuda tanto, se esforça tanto, e não vai ser valorizado. Então, isso realmente a gente tem que fazer todo esse planejamento disso. Exatamente. Só que, Vitão, é o seguinte, a maioria das pessoas, pelo menos isso é estatístico quando a gente pega perfil comportamental, né, principalmente DISC, que traz isso para a gente, a maioria das pessoas elas são pouco planejadoras. Então, a gente pega, principalmente no espectro de Brasil, a maioria a gente pega um traço ali influente, um traço até conforme, alguns dominantes, mas planejar, conseguir olhar camadas à frente, isso está até ligado com o nível de cognição que a pessoa tem, que ela consegue ver várias camadas na frente, né? O que pode acontecer comigo hoje, amanhã, daqui 3 anos, daqui 4 anos, dependendo de uma decisão que eu tomo agora. Ou seja, ela consegue sobrevoar a floresta e não ser um animal dentro da floresta. Ela consegue ver tudo o que está acontecendo ali ao redor. Obviamente, as coisas mudam, mas tem um mínimo de planejamento. Isso, você acredita que é um perfil teu, desde menino, desde jovem, ali na faculdade de medicina, você já tinha isso, talvez com histórias que você lembra da sua infância ou não? Ou foi uma coisa adquirida, você ter... Porque tudo que você me trouxe aqui tem planejamento em todas as falas. A mais forte para mim é quando você traz, poxa, o sonho da minha mulher, os meus filhos e o meu. Se a gente sair na rua agora e perguntar, até para médicos, colegas seus, eu aposto que a maioria não conhece intimamente os sonhos da esposa que ele tem. Isso é verdade, Vitor. Ou do marido que aquela médica tem. O sonho realmente que o filho tem. Por quê? Porque cada um está vivendo o seu sonho, o seu umbigo, está ali esperando. Olha, estou trabalhando para acumular, fazer aquilo. Mas em algum momento você parou para planejar, vou realizar o meu sonho, o teu, vamos estar em paralelo. Né? Então, acredito que as pessoas não têm esse costume, principalmente em família. Isso eu acho muito forte. Mas agora, isso é uma coisa nata sua ou dá para se tornar um planejador?
Não, eu tenho isso já meio desde criança, eu sempre traçava meus planos. Eu, criança, pequeno mesmo, eu já tenho ideia quantos anos eu queria me formar, com quantos anos eu queria me casar, quando eu queria ter filhos. Então, realmente, assim, isso é uma coisa minha de planejamento. Eu tive algumas coisas também financeiras, e aí é um caso interessante para contar aqui. Quando eu fui fazer faculdade, muito novo, com 15 anos eu saí de casa, eu já estava no último ano do ensino médio. Fui morar com meus avós para terminar o ensino médio, depois passei na Universidade Pública Estadual em Maceió. E aí, quando eu fiz os cálculos do que eu precisava para viver lá, aluguel, ônibus, xerox, alimentação básica, cheguei para meu pai e disse, pai, minha conta aqui, para eu sobreviver, com o mínimo, eu preciso ter R$ 600 por mês. E aí meu pai me deu uma lição que na época eu achei muito duro, mas foi muito duro. Ele disse, vou lhe dar 400 para você viver. Tudo. Vou lhe dar, dia primeiro você tem R$ 400 na conta, só vai ter de novo dia primeiro do mês que vem. Se você quiser, você pode ir para um rodízio, gastar os R$ 400 e vai ficar o resto do mês com fome. E aí eu entendi o que hoje a gente chama de orçamento base zero. Eu peguei um papel para eu ver do zero, qual é o mínimo de xerox, o mínimo de passagem. E aí quando eu fiz a conta eu vi, Vitor, que não dava para eu sobreviver. Nem na base. Nem na base zero, não dava para sobreviver R$ 400. Ele disse, se vire. E eu, novo, 18 anos, só sabia estudar. Eu disse, agora, como é que eu estou numa capital, sozinho, morando com outro colega da mesma idade, como é que eu vou sobreviver com R$ 400 se o mínimo é 600? Só sabia estudar, muito estudioso, passei entre os 10 primeiros na faculdade. Aí eu disse, não, eu já sei, eu vou ensinar os outros a passar no vestibular. E aí eu peguei um jornal, fiz um anúncio classificado, na época, não existia rede social, internet, nada. Aula particular, professor acadêmico de medicina, reforço, ajuda você a passar no vestibular. E aí botei meu celular, o pessoal começou a me contratar por hora. Você tá brincando? E aí foi um caso realmente, para você ter noção, quando eu fui morar lá, eu não tinha nem TV em casa. E aí eu liguei, né? Eu disse, pai, pelo menos na televisão, eu estudo o dia todo, cheguei em casa cansado. Aí ele disse, você tá aí para estudar, não é para assistir televisão, não. Aí eu disse, não, tudo bem. E aí quando eu dei as aulas, comecei a ganhar o dinheiro, comprei uma televisão e eu fui melhorando minha qualidade de vida. Comprei uma cama de casal, que era uma caminha estreitinha lá, comprei um ar-condicionado, imagina, o Maceió, aquele calor, sem ar-condicionado. E aí depois comecei aos confortos, que é o que eu faço até hoje. E aí eu ar-condicionado, depois comprei uma vaca, botei na fazenda do meu pai, tirou uns bezerros. Nisso aí, depois de 3 anos, eu consegui comprar meu primeiro carro. Então, só assim, começando com as aulas particulares. Com as minhas aulas particulares. E aí eu faço também o que eu já fazia, já faço hoje. Faço até hoje, quer dizer. Eu, quando comecei a procura muito grande de aula, meu tempo também escasso, eu comecei a aumentar o valor da minha hora-aula como professor particular. Porque eu tinha que estudar de manhã e de tarde na faculdade, à noite dar aula, quando eu chegava em casa que eu estudava minhas coisas. E final de semana da aula também. E aí isso foi uma experiência minha de criança que eu trago até hoje, né? Criança não, adolescente. Né? Tinha 18 anos, estava entrando na idade adulta, né? Então esse planejamento, tudo eu fazia com esse planejamento. Eu disse, não, com tantos anos eu quero comprar um carro, quero parar de andar de ônibus, quero ter uma condição melhor, morar num apartamento melhor. E aí eu fui fazendo todo esse planejamento. Quando eu conheci minha esposa, também lá atrás, já faz 20 anos. 20 anos? 20 anos que nós estamos juntos. Eu ainda estava na faculdade e ela ainda ia fazer vestibular. Ela é enfermeira hoje, é meu braço direito, esquerdo, pescoço, tudo. É minha sócia majoritária. É quem manda ali na gestão ou não? Ela me ajuda demais, fica nos bastidores. Então, a gente, tanto procedimento, tudo. Que a gente falou de casamento, né? Eu acho que é uma das decisões mais importantes, Vitor, que a gente tem na vida é quando a gente escolhe nosso cônjuge. Então, nosso cônjuge realmente é um parceiro ali que pode tanto alavancar a gente profissionalmente como puxar para baixo. E aí, quando a gente se conheceu, eu já disse a ela, vou morar em Garanhuns, estou no último ano de faculdade, vou fazer residência tantos anos e depois a gente vai morar em Garanhuns. E aí, hoje ela disse que eu enrolei ela 6 anos, mas, na verdade, estava tudo dentro do planejamento, fazer todas as residências, casar e seguir nossa vida. Mas, Vitor, o médico geralmente tem... O pessoal chama de sex appeal, né? Tem um valor social alto ainda. Já teve mais, né? Já teve mais na sociedade, mas ainda tem um valor alto. E a gente sabe que as pessoas se aproximam, muitas vezes, de médico ou de médica por conta desse status que tem a profissão e até mesmo do financeiro que a pessoa vislumbra que pode ser alguém que vá conseguir ganhar mais do que a média Brasil. Aí você falou, olha, a escolha do parceiro é fundamental. Para o teu colega, para a tua colega que está ainda nessa vida solteira, que está curtindo a vida, mas que quer
encontrar essa pessoa da vida. Você acha que tem um caminho, também tem um planejamento para isso? Como é que você conseguiria identificar que, olha, essa pessoa é certa para seguir a sua vida? Tem um caminho para isso? O jovem sempre está na balada, na curtição, que é importante também, é importante. Né? A gente, todo mundo, eu digo que a vida por essa são fase de ciclos, de fases, né? E eu acho que é importante também viver bem cada fase para você poder partir para o próximo nível, né? Eu acho que uma das coisas principais, que é o que a gente faz na nossa família, a gente conversa bastante, Vitor. Então, assim, tudo a gente faz a 4 mãos, eu e ela, né? A gente combina cada etapa. Eu estar aqui hoje, a gente combina o que é que vai ser, como vai ser, tudo direitinho. E, assim, eu acho que é a conversa, o diálogo, né? A gente conhece uma pessoa, vê se os princípios estão alinhados, né? Religiosidade, família, importante. Cultura, porque a gente pega pessoas... Igual de opostos se atrai. Pessoas de família, culturas diferentes, é difícil dar certo se não tiver pelo menos os mesmos princípios, né? Eu acho que para a gente se manter junto, tem que estar o mais alinhado possível. Maravilha, esse negócio que os opostos se atraem, então, pelo jeito, você tem que ter um mínimo ali de alinhamento, né? Tem que ter. E aí, me conta essa estrutura em casa, então, do sonho individual com o sonho familiar, com o sonho dela também. Como é que vocês fazem, geralmente, para alinhar tudo isso a curto e médio prazo? Pronto, por exemplo, a gente chegou, você vê, eu sempre estou viajando, a gente viaja quase todo mês, em família. Você falou para mim. Quase todo mês. Você tira uma média o quê? 6 férias por ano? A gente, esse ano eu já vou quase isso, a gente tá em junho. Que isso, cara? A gente tá tirando quase uma por mês. Não deixa minha esposa escutar esse episódio. A gente tá quase uma por mês. A gente só não foi mais porque minha esposa reclamou, disse, rapaz, tá viajando demais, dá tempo nem de secar o biquíni. Então, assim, a gente traça as estratégias, né? Por períodos. E aí as crianças, como estão crescendo, estão entrando também. A gente chegou semana passada de São Paulo, pra você ter noção, e eu disse, qual é o local do Brasil que vocês querem conhecer? Ele já tem ido para Disney, Beach Park e tal. Eu disse, pai, a gente quer conhecer São Paulo. Eu digo, São Paulo? São Paulo não é tão turístico para criança, né? Já foram Beto Carreiro, já foram outros locais. E aí eles, não, pai, a gente quer voar. E foi lá no iFly, lá um simulador de voo. Quer parque trampolim. Então, eles olharam no YouTube, viram os locais que eles queriam e nós planejamos o nosso roteiro junto com as crianças. E aí foi uma viagem maravilhosa com eles, né? Então a gente fez esse roteiro com eles. Quando for agora em setembro, aí eu vou com minha esposa, que é um sonho meu. Nós vamos para os Lençóis Maranhenses. A gente ia agora, e ela reclamou que estava muito próximo uma da outra. Eu disse, não, vou espaçar mais um pouquinho. E aí é um sonho meu, que eu tenho um sonho de conhecer os Lençóis Maranhenses. Eu gosto mais dessa parte de explorar o Brasil. E aí, quando for no final de outubro, novembro, nós vamos para a Europa, que é um sonho dela. Aí a gente vai ficar umas 2 semanas lá na Europa. Então, assim, a gente vai alinhando a expectativa de todo mundo. E quando termina o ano, as crianças já terminam. Pai, qual vai ser do próximo ano? Eu digo, que é a vez delas, né? Exatamente. Então, a democracia, pelo jeito, é elas, depois você, depois... Isso, cada hora uma escolhe. A gente vai organizando. Aí cada um... Maravilha. Não só viagem, né? Também como bens de consumo, de outras coisas. O seu grande projeto é sua família. Meu grande projeto é minha família, Vitor. E aí é uma coisa que eu acho que os colegas esquecem. A gente, no começo da carreira, a gente tem que pensar o que é inegociável para a gente, tá? Então, hoje, eu sempre penso bastante o que é inegociável. Às vezes aparecem propostas de parcerias, de empreendimentos, de outras coisas. Aí eu penso, vai tirar a minha paz? Vai tirar a minha paz. Então, eu não quero. Tá? Porque realmente isso é inegociável. Você falou, muita gente acha engraçado quando eu falo que eu sou um dos poucos médicos do Brasil, que eu levo meus filhos na escola todos os dias, eu vou pegar meus filhos na escola todos os dias, almoço com eles e ainda durmo 1 hora em casa após o almoço. Todo dia. Isso eles deixam você dormir? Deixam. Já sabe a hora que o papai tem que dormir. Eu digo, é 1 horinha, que aí eu revitalizo ali minhas energias e volto com tudo pro consultório à tarde. E aí meus pacientes, quando chegam de manhã, que estão marcados para a tarde, às vezes tem gente, a gente atende gente de outros estados, às vezes chega muito cedo. Não dá não para atender agora. Eu só agora é o horário que eu preciso pegar meus filhos na escola, almoçar com eles. Aí eu não falo, né? Eles vão estar sabendo agora que eu durmo 1 hora depois do almoço, mas aí depois é que eu volto. Então, assim, isso para mim é uma coisa inegociável hoje. Então, assim, dinheiro é bom, mas paz, tranquilidade e a gente seguir nossos princípios inegociáveis. Eu poderia ter um faturamento ainda muito maior se eu trabalhasse, ficasse sem almoçar, como vários colegas meus, trabalhasse até tarde da noite, abrisse a agenda no final de semana. Mas aí também tem estudos, até norte-americanos, que mostram o valor da felicidade, né? Eles fizeram uns cálculos lá, que aí a felicidade, quando você está com 0 dinheiro
você tem 0 dinheiro e 0 felicidade. E aí o gráfico ele vai crescendo. Você vai aumentando sua renda e vai aumentando sua felicidade. Vai aumentando a renda, aumentando a felicidade. Você até então é linear. E é linear. Então vai aumentando proporcional. Chega num patamar, é como se você chegasse ali no pico de felicidade e naquele valor de renda. E aí depois sua renda continua aumentando, mas a felicidade vira um platô. A felicidade ela não vai aumentar porque você tem mais dinheiro. É aquela história, o que um bilionário e um multimilionário faz é praticamente a mesma coisa. Então não vai ter diferença ele aumentar tanto o capital. Ele vai manter naquele platô ali, vai aumentando a renda, mantém. Chega num certo patamar, eles provaram matematicamente que você pode até cair a felicidade. Porque aí você vai chegar num nível que você vai ter que estar andando com segurança, carro blindado, aí você começa a perder privacidade, começa a perder algumas coisas que uma pessoa comum, né? Você vê esses artistas famosos que eles mais querem é ser mais um na multidão, né? É ir no shopping, é sair na rua tranquilo. Então, assim, às vezes a gente corre tanto, a corrida dos ratos, né? A gente corre e não sai do lugar, né? É como se fosse os médicos vão entender como se fosse uma insuficiência cardíaca. Sim. O coração bombeia, mas ele não dá fluxo. Então, hoje eu faço o contrário, Vitor. Eu vejo o meu consultório, estrategicamente, eu penso em baixo fluxo e alta rentabilidade. Tá? Então, não é atender muita gente, é atender o cliente certo. É o cliente que me valoriza, que eu vou resolver a vida dele e não tem problema nenhum. Qual o problema você ajudar o seu paciente, resolver a vida dele e ser bem remunerado por isso? Problema nenhum. É o ganha-ganha. Todo mundo sai feliz. O paciente sai feliz, resolveu o problema dele, o médico sai valorizado, a família do paciente sai feliz. Então, realmente é o ganha-ganha. Eu acho que é o caminho que todo médico hoje tem que procurar. É isso, Vitor. É você atender bem os clientes e entregar a mudança de qualidade de vida para eles também e, consequentemente, você vai mudar a sua. Mas tudo que você falou aqui está ligado ao conceito inicial que a gente começou a conversa, o planejamento. E você trouxe agora um segundo conceito, que ele é, para mim, uma das coisas mais importantes que todo mundo deveria ter, mas só tem quem se planeja e quem se conhece, que são as restrições, aquilo que eu não estou disposto a fazer. Isso. Então, eu não estou disposto a fazer isso aqui, é inegociável. Então, tudo bem. A gente precisa planejar e se conhecer para chegar nisso. Quem te vê falando pode estar aqui falando, então entendi. Você falou para mim, então, que eu não tenho que trabalhar tanto, igual todo mundo trabalhando, mas talvez você tenha um faturamento não tão grande, né, Vitor? E ao contrário, você tem um bom faturamento. Você, se a gente pegar a média dos médicos brasileiros, até os da sua área, você tem um faturamento acima do deles, só que lembra do restrição, o que é negociável. Você acabou de trazer. Para mim, eu quero atender pouco paciente para ter maior rentabilidade. Então, eu tenho o perfil certo de paciente para eu atender. E muitos dos seus colegas nem pensam que perfil é esse, como que eles chegam. E você, como é que você chegou nessa construção? Qual que é o perfil que eu gostaria de atender, as pessoas que me valorizassem? Mas quem são? Como é que é isso, essa construção? Pronto. Como eu cheguei lá? Eu cheguei fazendo exatamente o oposto, que é o que a maioria faz. Eu comecei errado para poder entender o que é o certo. Então, o que é que acontecia? Eu atendia convênio, né? Como eu falei, 90% da minha renda era de convênio. Então, sei como é que você vai ter uma qualidade de vida com 90% da renda de convênio. E 10% era particular. E aí chegou um momento que eu tinha a procura do paciente particular e eu não tinha agenda para atendê-lo. E eu perdia. Eu disse, não, estou fazendo tudo errado. E aí eu operava até meia-noite, quase todos os dias. Eu tinha que acordar de madrugada para dar alta aos pacientes, para de 7 horas eu já estar no consultório de novo. E aí eu atendia até 1 hora da tarde, não almoçava, engolia, na época eu ainda não tinha filhos, mas isso era planejado também, porque também eu não vou dizer para vocês que é fácil. Você vai sair recém-formado, terminou a residência e já vai... mão de graxa. Exatamente. Então, assim, todo começo ele é difícil, né? E aí eu tinha que fazer nome na minha cidade. Como é que a gente faz nome? Com volume, com qualidade. Então, eu atendia muita gente, operava bastante, trabalhava demais. E aí, quando chegou no auge, eu cheguei entre os top 3 de faturamento da Unimed na minha cidade. Eu sempre estava entre os 3 de maior faturamento da minha cidade. Na minha área, não, geral. Geral? Todas as especialidades. Que isso? Eu sempre estava entre top 3 da cidade. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse, vou sair da Unimed. Os caras, rapaz, você tá louco, você é um dos caras que mais fatura, você é novo, tá começando agora, tem poucos anos. Eu digo, exatamente, eu já criei uma marca, que a gente não deixa de ser uma marca, né? Sim, sim. E aí, eu já criei uma marca forte, eu digo, vamos sair disso aí. E aí, fui um dos primeiros médicos
da minha cidade a deixar a Unimed e deixar no auge. E aí, quando eu saí, muitos pacientes vieram me procurar. Eu, na época, o valor da consulta ainda não era o valor que é hoje, né? Um valor menor. Sim. E aí eu fui trocando. Também, Vitor, esse planejamento, eu fui incorporando novos procedimentos que os planos não cobriam. Então, na época do plano, eu fazia muita cirurgia de varizes, né? Que é o carro-chefe de cirurgião vascular. E aí eu comecei a fazer tratamento com laser, tratamento com espuma, incorporando outros procedimentos que o plano não cobria. E aí o jogo virou. Chegou uma hora que meu faturamento já era 90% particular e 10% Unimed. E aí foi a hora da transição. Porque qualquer um de nós, você consegue viver com 10% a menos da sua renda se você se organizar. Né? Quando chegou nesse patamar, eu disse, não, agora o jogo virou. Aí pedi para sair da Unimed, continuei só no particular. Isso já faz 10 anos que eu saí de todos os convênios. Então, eu aviso o pessoal que é possível viver sem convênio. Possível viver não. Possível viver muito bem sem convênio. O difícil é viver com eles. Né? Então, o difícil é viver com eles. Boa. Mas sem eles, é muito bom. Né? Muito então, bom. foi esse planejamento aí, dessa transição. Que aí você conseguiu sair do 90% de convênio para o 90% particular. 90% particular. E aí, hoje, eu vivo 100% particular já há 10 anos. 10 anos que eu saí. E olha que teve uma série de cursos. Você sabe que a Unimed é uma cooperativa. Eu virei um pouco persona não grata lá. O pessoal parou de encaminhar os pacientes para mim. E aí vem a parte que você é mestre nisso, das redes sociais, né? E eu fiz todos os seus treinamentos. A gente começou a implantar isso lá atrás, já há 10 anos. Eu lembro de você. Instagram, Facebook. E aí hoje a gente tem uma rede social que a gente consegue, né, entregar e atingir muita gente. Aí hoje, Vitor, a gente já consegue atingir outros estados, clientes que vêm de longe para fazer o tratamento conosco. Então, assim, é isso. São etapas, né? São etapas. Então, aprender a forma certa, por incrível que pareça, fazendo a errada. Só que a maioria, Vitor, é isso que eu vejo. Esses meus colegas que me criticavam, quando eu saí do convênio há 10 anos, eles continuam vivendo o mesmo ano até hoje. Continuam reclamando do convênio, continuam reclamando da prorata. A Unimed na minha cidade faliu, foi comprada por uma cidade vizinha. Eles pagaram dívida milionária. Teve gente que teve que vender carro, pegar empréstimo para pagar dívida absurda, porque você é sócio, é uma cooperativa. E aí diz, você saiu antes, você deu sorte. Eu dei sorte não, planejei, estava vendo os balanços da empresa e vi que aquilo ali não era uma coisa boa. Então é isso. Salvo alguns casos raros, né? Que o convênio, sim, é um modelo de negócio interessante, mas são poucos. Na maioria, o médico deveria entender o convênio como uma transição. Né? Isso. Eu estou no convênio agora, mas eu tenho uma meta, eu tenho um planejamento, eu tenho um prazo para eu fazer essa transição. E tem gente que vive falando que quer fazer e não faz. E aquilo que você trouxe aqui, para mim, é uma das coisas mais importantes. Você analisou balanço. Isso. O pessoal, as coisas estão bem, estão bem. E você consegue, ao pegar o detalhe, porque aparentemente você é um sujeito detalhista, ao pegar o detalhe, opa, esse negócio não está indo bem, não. Tá todo mundo achando que tá. Meu consultório está lotado, estou ganhando exatamente. Lá. E não é bem assim. Eu tenho um colega lá na clínica, ele até brinca, né? Chega lá no meu consultório, à tarde tem 2 pacientes. Rapaz, não trabalha mais não, hoje tinha 2 clientes. Eu digo, às vezes, nesses 2 dias foi o dia do maior faturamento do turno. A gente tem um caso, até no MedBoss, que é teu colega ali no nosso Mastermind, que é o do Lucas. O Lucas, ele sabe que para ele bater 250, 200 mil reais mês, ele precisa atender uma média de uns 25 pacientes, que desses 25 pacientes, uns 15 vão fechar os seus tratamentos aí de 12, de 15 mil reais. Então, ele bate ali seus 200 e tanto. Basicamente, ele não trabalha de manhã porque tem um filho novo, ele contou isso lá no último Remédio. Ele atende um paciente por dia à tarde, com uma consulta de 2 horas, porque ele achou o limiar certinho, que com 2 horas ele consegue fechar um ticket de 12, de 15 mil, de 20 mil, com 2 horas de qualidade. E antes era um sujeito que, plantonista, já chegou a atender 40, 50 pacientes, a gente sabe, né? Nas UPAs da vida, em qualquer hospital. Alguém que trocou 40 por um bom atendimento por dia. Obviamente que eu não estou falando para ninguém aqui, gente, você precisa fazer igual o Lucas, atender um paciente por dia. Não é essa a questão. Mas a questão, eu sempre falo, tem muito médico que chega na mentoria, no CRM Black, não, porque eu quero investir em marketing, eu preciso fazer meu Instagram. Até chegou uma recente, segunda-feira eu faço os onboardings com os novos mentorados. Eu entrei na mentoria porque eu preciso fazer Instagram. Eu sempre faço algumas perguntas, né? Aí eu fui ver, a agenda da pessoa tem mais de 15 pacientes por dia, porque ela já é referência na área dela há muito tempo. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus.
Atenda 6 pacientes por dia, dobra o horário que você vai estar com eles, e aí deixa o pilar, a alavanca que você tem que mexer agora é o pilar de produtos. Lembra que você acabou de me trazer? Exato. Que você teve que trazer produto? O teu colega, ele não entende que ele tem 3 alavancas no consultório dele. Ou é a alavanca do marketing, ou do comercial, ou de produto. A do produto praticamente não existe. Ele está fazendo a mesma coisa com o que ele aprendeu na residência, uma outra coisa que ele aprendeu num cursinho lá fora, ele não está enxergando produto, que a todo momento ele adapta, cria coisas novas, cria jornadas com o paciente. O pilar de produto faz a gente parar de depender de uma agenda lotada que o convênio dá. E ele não está entendendo isso. Então, quando você olhou para a tua agenda e falou, eu vou otimizar, vou criar um pilar de produto, a gente começou a caminhar. Só que para isso a gente precisa também ter um posicionamento. Como é que você enxerga essa questão de posicionamento na sua cidade, no mercado? Como é que você enxerga esse marketing de posicionamento? Pronto. A questão do produto, voltando um pouquinho, né? Realmente, o que é que acontece? Eu ensino isso para meus filhos. Meu filho tem 11 anos. Papai, eu quero ganhar muito dinheiro. Aí eu digo, filho, você tem que resolver problemas. Você tem que ajudar outras pessoas. Quanto mais pessoas você conseguir impactar, porque o pessoal, o Facebook, Amazon, Instagram, Spotify, esse pessoal está bilionário. Porque eles atingem muita gente, eles resolvem problemas e facilita a escala a vida de muita gente. Eu digo, então, quanto mais pessoas você conseguir ajudar, mais escala você vai ter. Se a gente, como médico, conseguisse atender... Porque jogador de futebol é tudo milionário. Porque ele joga para milhares de pessoas e milhões estão assistindo ali na televisão. O nosso é 1 a 1. A gente só consegue atender uma pessoa por vez. Então, nossa hora é muito escassa. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que otimizar ao máximo isso. E aí, o que é que eu vejo? Eu peguei a minha especialidade, quais são as grandes demandas? Aí o paciente tem varizes. Pronto, a gente tem um protocolo para tratar as varizes dele. Aí o problema da paciente é estética, ela tem aqueles vasinhos, aquele raiozinho. A gente tem um protocolo para tratar o vasinho. O paciente tem lipedema, a gente tem um protocolo para tratar o lipedema. O paciente tem uma trombose, a gente tem um protocolo para tratar a trombose. Então, assim, e a gente incorpora, Vitor, tudo na clínica para facilitar a vida do paciente. Minha paciente hoje chega lá com lipedema, para você ter uma noção, ela já sai de lá com tudo organizado. A medicação injetável a gente já faz na clínica, ela precisa de meia elástica, ela já sai com a meia da clínica, ela já sai com a consulta marcada com a nutricionista, com a fisioterapeuta que vai fazer a drenagem linfática dela, com o educador financeiro. Então, assim, ele quer comodidade. Isso tem um custo. Ela vai ter toda a assistência, ela está pagando por isso, mas ela sai super feliz. Sim. Imagina, ela chega no meu consultório, eu sou um vendedor de consulta. Aí você precisa ir para um fisioterapeuta, procure aí. Você precisa ir para um nutricionista, procure. Você precisa, né, comprar uma meia. Não, ela quer comodidade, o paciente vem de fora. Você vai sair daqui a meia hora é sua drenagem linfática com a fisioterapeuta. Hoje à tarde é sua nutricionista. Aqui já está a sua meia de compressão elástica. Então, assim, isso tem um valor. Então, posicionamento, a gente tem isso também. A gente, na cidade, a gente se posiciona como referência, né? Eu nunca entro em guerra de preço, pelo contrário, eu sempre tenho que estar num valor a mais, né? O iPhone não vai ser o mesmo valor do Motorola, do Nokia, né? Então, você quer o 16 Pro Max, que é o mais moderno, hoje você sabe que ele é o iPhone do valor maior. Então, a gente se posiciona nisso. E os clientes sabem. Exato. E assim, Vitor, se a gente parar para pensar, imagina você ter um problema grave de saúde ou uma pessoa que você ama muito, sua mãe, seu pai, sua esposa, sua filha, você vai procurar o melhor ou o mais barato, né? Para mim, eu quero o melhor. Então, a gente se posiciona dessa forma. Se quiser, eu te mostro o print que eu fiz há 2 horas atrás. Eu acabei de pagar o parto da minha filha. Pergunta se eu estou irritado. Não, você fica feliz. Deu tudo certo. Eu tenho a condição. Tá bem. Tô lá com a obstetra que minha esposa queria, que sentir, porque não adianta a filha tá calma, a neném tá calma, se a mãe tá calma. Aí eu vou estressar minha esposa 2 meses antes. Porque agora não tá com a minha obstetra, porque agora eu vou cair na mão talvez de um residente. Agora... Que? Eu tô feliz que ela cobrou um serviço que outros não cobrariam, mas ela cobrou. E eu tô falando aí de milhares de reais, mas a gente paga. Aí quando o Steve Jobs te vender isso aqui, você tem raiva do Steve Jobs? Pois é, exatamente. Eu não tenho raiva. Eu admiro. Pelo contrário, todo mundo é fã, né? Eu admiro. Dentro daquilo que você trouxe aqui para mim, uma das teorias que a gente traz ali na mentoria, que é a matriz da conveniência. Que basicamente você pega um fluxo, então você trouxe aqui demandas diferentes no seu consultório. Você trouxe lipedema, você trouxe varizes, bom, você trouxe alguns. Trombose. Vamos pegar o fluxo do lipedema.
Como é que funciona a matriz da conveniência? Então, a gente desenha o fluxo. Qual que é o fluxo? O paciente liga, ele agenda. Antes dele passar com o Vitor, talvez ele tenha uma avaliação com a fisioterapeuta, ele chega aqui, ele vai para a sala X, ele entra na recepção, da recepção eu faço a consulta, da consulta eu já consigo, se eu fecho ali na hora, fazer um pequeno procedimento ali, ou eu tenho ali um bloco de pequena complexidade no meu consultório. Bom, existe uma jornada em tudo, não existe? Sim. Então, o que a gente precisa? Primeiro, desenhar a jornada. Porque até falando em gestão, só com a jornada desenhada eu consigo tratar anomalias. Claro. Então, na gestão é só com isso. Só que vamos pegar a matriz da conveniência. Você desenha uma jornada. E aí você tem lá numa planilha 2 colunas. Conveniente e não conveniente. Então, você começa a colocar detalhes nessa jornada. Esse detalhe aqui está conveniente para o paciente ou não? Aí você pega desde uma coisa muito simples. Opa, eu tô no meio de uma consulta encaminhando para esse paciente fazer um exame que se eu investisse 30 mil reais em um aparelho aqui no consultório, eu faria. Aí eu passaria a ser o quê? Conveniente. Só que eu não sou inconveniente, porque eu falo que eu não consigo fechar um diagnóstico, porque agora eu preciso que esse paciente ligue para um lugar, espere 20 dias para fazer, quiçá ele vai voltar para mim, porque talvez a prioridade mudou, ele não tem mais urgência naquilo, alguma coisa aconteceu. Aí esse paciente depois vai voltar para eu fechar um diagnóstico. Ou seja, eu estou inconveniente, não conveniente. Se eu traço um fluxo inteiro, uma jornada inteira, eu consigo ver pontos que eu posso melhorar, a conveniência ou não. E as pessoas pagam por conveniência. Sim, com certeza. As pessoas pagam por conveniência. O que o pessoal não entende é isso. Olha, porque na minha cidade todo mundo cobra nesse serviço X. Tá, se você oferecer o mesmo serviço, a não ser que você tenha um nome muito à frente do mercado, ou você já tenha muita clientela, muita autoridade, tudo bem. Mas o que vai justificar se cobrar mais? Você trazer naquele serviço conveniência que os outros não trazem. E as pessoas pagam por conveniência. E eles não entendem isso. As pessoas pagam por conveniência. Então, a gente chegou a conversar, você falou para mim sobre um modelo, um método, ALTA, que eu achei um nome bem interessante. Esse método ALTA, que a gente fala ali, né? Avaliação, Bom, eu queria que você trouxesse para mim o que é, mas mais importante, o que isso ajuda? Tá. Assim, Vitor, tudo a gente tem que ter metodologia, né? A gente tem que ter metodologia. E aí, a primeira coisa que o médico tem que ter é o autoconhecimento, tá? É aquilo você saber onde está. Eu faço algumas analogias, e aí a gente depois, em outras oportunidades, pode trazer isso também, que a gente sempre quer ver, você tem que se identificar onde é que você está. O paciente, quando ele está com um problema de saúde, ele vai para onde? Ele vai para a emergência. Certo. Chega lá, ele vai fazer uma triagem. Dependendo do caso dele, ele vai para casa, né? Pode ser ambulatorial, ele pode ser internado e para uma enfermaria, um apartamento, ele pode estar um caso grave para uma UTI e para uma cirurgia. Então, tem muitos médicos que não têm esse autoconhecimento e ele está na UTI e não sabe. Olha, aquele médico que ele está trabalhando, ele fatura relativamente bem, gasta tudo, e aí entra aquela questão que você falou também de questão social, né? O médico tem que ter um carrão, tem que ter um relógio bom, tem que ter um celular. E aí muita gente se endivida, está morando numa casa que não é dele, que é financiada a juros altos do banco, está pagando 2 carros para ter com financiamento alto do carro, está usando uma roupa fora da realidade, um relógio fora da realidade. Ah, eu vou para a Europa porque meu amigo está indo também. Poxa, você tem que ver sua realidade. E aí o cara está ali só apagando incêndio. A gente conhece colegas que se tirar um mês de férias, ele tem que pegar um empréstimo para cobrir as contas do mês. Ele não consegue ficar maioria, fora. Né? A maioria. A maioria está nisso. A maioria está isso. E aí, a primeira coisa é autoconhecimento. Segundo é uma limpeza. E aí a gente vai começar a fazer uma limpeza, vai ter que identificar, fazer esse diagnóstico. Primeiro, o autoconhecimento, onde é que estão meus pontos falhos, e aí fazer essa limpeza. Ah, quais as assinaturas que eu não uso? Eu estou morando num apartamento que um condomínio é caríssimo, porque eu quero estar junto no status ali. A minha sala, tudo tem custo, né, Vitor? É aquele meu que eu falei lá, quando eu ganhava os R$400 para ver o mês. Imagina se eu fosse querer acompanhar meus colegas que ganhavam bem. Eu ia passar fome. Você corta a unha toda semana. Toda semana. O custo você deveria cortar. Então, a gente tem que cortar. O custo, ele é uma coisa que entra direto na receita. Quando você tem... Muita gente não faz esse cálculo. Olha só que interessante. Muita gente não faz esse cálculo. Se você fatura, vamos supor, sei lá, 100 mil reais, e você tem uma lucratividade ali, uma margem de 30%, 40%, 50%, você faturou, vamos dizer, 100 para facilitar a conta e tem um lucro líquido de 50. Você botou 50 no bolso. Se você economiza 10, o 10 é direto no bolso. Né? Ele não tem percentual. É melhor economizar 10 do que ganhar 10. É melhor economizar 10 do que ganhar 10. Porque às vezes do 10 você está sobrando 3 para você.
Então, você tem que ver o custo da sua clínica. Às vezes não adianta você estar num empresarial caríssimo, um custo altíssimo, você está trabalhando, pagando só para se manter ali. Quando você faz a conta, você não tem como ver, né? Então, primeiro, autoconhecimento, fazer essas limpezas, tá? E aí a gente vai para a etapa fazer o tratamento disso. Vamos identificar, a gente tem que se pagar primeiro, né? É uma coisa que o pessoal fala muito. E a vida de médico é corrida, né, Vitor? A gente tem que tudo sistematizar. E o que é que eu faço hoje? Um exemplo claro. Vou até fazer uma provocação aqui. Quantos aí dos médicos hoje? Imagine as pessoas que mais você ama. Imagine sua esposa, seus filhos, né, seus pais, o seu arrimo de família. Se você faltar hoje, por motivo de doença, ou até que o pior venha acontecer, quantos meses você acha que sua família consegue ficar com o mesmo padrão de vida de hoje? 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou para a vida toda? Então é isso que a gente tem que pensar como médico. Tem a gente não tem pode gente que se arrepiou agora porque sabe que não tem. A gente não pode viver só com hoje, tá, Vitor? Não. A gente tem que ter esse planejamento. E aí a gente tem que ter o planejamento também de proteção, de blindagem. A gente tem que se blindar. Porque qual é o produto do médico? É você mesmo. Se eu parar de trabalhar, meu consultório fecha. Meu consultório fecha. Porque eu sou o produto, né? Os clientes procuram o meu produto. Então, a gente tem que fazer o quê? Por exemplo, previdência privada. Coisa bem simples. Previdência privada. Hoje a gente sabe, né, a legislação atual, até 12% da renda você consegue deduzir no PGBL, por exemplo. Então, se você ganha 100 mil, para facilitar a conta, 12 mil por ano você pode colocar na sua previdência e não vai pagar imposto. O que é que você faz? Bota R$1.000 por mês, débito direto na conta. Então, raciocínio zero. Escolher um bom fundo, uma boa gestora, todo mês, dia 10, dia 5, dia que for, cai o salário. Opa, entrou 10 mil, já saiu 1.000 ali. Sim. Você já está pagando para o seu eu do futuro. É sua blindagem. Você está se protegendo de você mesmo, sua aposentadoria. Também seguro de invalidez. Pronto, você gosta de jogar tênis, eu gosto de jogar futebol. Todos nós podemos ter uma lesão. Caiu, quebrou um braço. E eu sou cirurgião. Eu com a mão lá, imobilizada. Não faço tratamento de variz nenhum. Eu tenho um seguro de invalidez temporária, que aí vai me cobrir um valor X. Claro que não é o meu faturamento todo, senão o seguro ia ficar alto, mas pelo menos para eu pagar minhas contas tranquilo, né? Outra coisa que dá liberdade para a gente é a reserva, né? Você ter capital, você ter liquidez. Então, você falou de tecnologia, essa parte de conveniência, que o paciente quer tudo num lugar só. Hoje eu faço isso na clínica. Nós temos todos os equipamentos, tudo que o paciente chega lá, doutor, o senhor trata variz? Eu digo, eu trato tudo de variz. O que você precisar, a gente resolve aqui. Igual o maior centro do país. Eu tenho todos os equipamentos lá. Se um equipamento quebrar hoje, amanhã a gente compra outro, porque a gente tem caixa para isso. Já está tudo provisionado. Aí eu vejo os colegas para comprar equipamento, é um Deus nos acuda. Junta 10, faz uma cotinha, financia em 36 meses. Não, a gente tem caixa lá. O equipamento quebrou hoje, amanhã a gente está com equipamento novo. Isso é comodidade do paciente. Imagina, o paciente está no meio do tratamento, não, quebrou, daqui a 6 meses você volta para fazer o tratamento. Ô, Vitor, isso é um conceito meio tem um livro, né, que chama Lucro Primeiro, você me falando, me vê esse conceito. Você deixa um caixa para reserva de emergência e um também para investimento em tecnologia. É um caixa que eu nem sei que eu vou comprar, mas isso. Deixa esse caixa acumular. É isso ou eu entendi errado? Não, deixa. Eu sempre tenho uma reserva de emergência que aí, graças a Deus, quando a gente não vai usando, a reserva de emergência vai acumulando. Vira né? distribuição. Não vai acumulando, depois vira distribuição em alguma parte. E aí eu tenho esse caixa, né? Eu tenho vários caixas, na verdade. Tem um caixa de viagens, né? É o conceito desse lucro primeiro. É aquela contas, né? teoria das caixas, dos caixas, né? Dos caixotes. Então, a gente tem a reserva de emergência e tem a reserva também de sonhos, né? Pronto, sei lá, eu quero trocar de carro daqui a 1 ano. Eu começo a fazer esse caixa hoje, daqui a 1 ano eu vou trocar de carro. Eu gostaria de ser assim. Acho que os últimos 4 carros... Lógico, você tá namorando um carro aqui, um dia eu acordo, bate um negócio... Cara, é hoje. Do nada, chega lá e faz o pior negócio, mas tá, não vamos entrar nesse mérito. Vou aprender contigo. Vamos nesse lá. método alto. Mas é bom. E aí o final, se a gente fizer toda essa metodologia, que por isso que eu chamo de alta, que é tirar o médico da emergência e levar ele para alta mesmo. Porque a alta nossa, como profissional, quando a gente dá alta a um paciente, já dá uma satisfação muito grande. E a alta financeira, ela dá segurança, dá tranquilidade. E é isso que me dá tranquilidade de eu chegar... Pronto, eu não faço comprar o carro assim na hora, mas de chegar esse mês, dia 20, bater uma meta do mês,
Ó, vamos fazer uma viagem, vamos para onde? Minha esposa, não sei, vamos para Bonito, ficar uma semana lá em Bonito. A gente foi, fez isso recentemente, passeio lá, tudo, curtiu, porque a gente bateu a meta, o faturamento do mês. Como lida com a operação? Porque muito médico tá falando, mas o consultório fica fechado, continua aberto, o comercial fechando. Você vai perder aqui, mas eu entendi, você bateu a meta. Exato. Então, o teu grande negócio é família. Bati a meta, agora o negócio me proporciona eu curtir. Mas e a operação? Como é que ela fica quando você... vou fazer a viagem que eu bati a meta. Vamos lá. Uma coisa também que eu faço diferente, que a maioria dos colegas médicos fazem viagens muito longas. E aí impacta na operação. Ficou um mês fora. Um mês fora complica, né? Eu prefiro, é uma questão pessoal minha, eu prefiro fazer várias viagens curtas do que uma viagem mais longa. Então, assim, 4, 5 dias no mês, tenho certeza que não mata a maioria das pessoas, né? Pega um feriadão, né? Você viaja na quarta-feira, volta na segunda, e aí dá para você curtir bem, relaxa, descansa. E aí você está sempre renovando, né? Que a viagem é uma coisa muito boa, que você compra um carro hoje, você tem aquela satisfação temporária, depois de 2 meses você já não tem mais aquela graça, a mesma coisa. A viagem, cada vez que você lembra, é como se você revivesse aquilo, né? Então, realmente, para mim, é uma coisa... Que é outra coisa também, outro conceito interessante, Vitor. O pessoal fala muito de... A gente vê muito faturamento, né? Eu digo que faturamento mexe muito com o ego, né? Faturamento mexe muito com o ego. Mas o que realmente a gente tem que ser rico naquilo que do que é importante para cada um, que é diferente. A riqueza, para mim, é diferente do seu conceito de riqueza. A riqueza, para uns, realmente, se for o dinheiro só pelo dinheiro, eu acho que a pessoa ainda não entendeu o motivo da vida, né? Mas, para mim, é isso. É eu almoçar em casa, eu tomar café da manhã em casa, eu jantar em casa, eu poder viajar qualquer final de semana, é ir para o restaurante que eu quiser, é vir aqui ficar num hotel bom, né? Então, assim, isso é individual. Minha esposa gosta de coisas de marca. Certo. E aí, para ela quer uma bolsa Louis Vuitton, uma Chanel, uma coisa, ela gosta disso. Pronto, é para ela. Eu não compraria nunca. Mas eu compro para ela. Porque aí entra no sonho dela. E ela gosta disso, ela fica feliz com isso. Eu não ligo. Então, eu compro para ela. Para mim, eu não compro. Todas as coisas que eu tenho de marca, ela que me dá. Eu disse, eu acho isso um desperdício. Mas ela gosta, ela compra e usa. Então, assim, para uns vai ser o carro. Pronto, você gosta de carro. Você quer ter um Porsche, pronto, parabéns, vai ter o Porsche. Outro gosta de uma casa. Invista pesado, tem uma mansão, uma cobertura e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Agora, a gente não pode fazer para os outros. Viver o sonho do outro. Porque aí o pessoal quer que acontece. Não, você precisa trocar seu carro. Por que eu preciso trocar meu carro? Você precisa trocar sua casa? Não, eu preciso ter liberdade, né? Tem muita gente aí aparentando tá super bem e aquela provocação que eu fiz. É igual andar de bicicleta. Se parar hoje, cai, né? Não aguenta parar um mês. Não tem reserva, não tem fôlego. Se quebrar um equipamento, vai morrer no juro do banco. Ótima analogia. A vida do teu colega médico hoje é como andar de bicicleta. Se parar, caiu. Se parar, ele cai. Muito bom. E aí, seguindo esse método, a gente tem o T ali do alto, né? Tributação inteligente. Como é que você enxerga isso? Ótima também, Vitor. Há alguns ajustes que a gente faz, a gente consegue melhorar muito o faturamento. Isso era uma coisa que eu queria ter ouvido quando eu comecei. Né? Que legal. Porque quando a gente começa, a gente sai da faculdade, Vitor, e a gente não tem formação nenhuma de gestão, nenhuma tributária, tá? A gente não sabe nada de negócio. A gente é um operacional. A gente trabalha no SUS ali, fica atendendo, aquele monte de demanda e não sabe nada. E a tributação é um impacto absurdo, porque se você recebe como pessoa física, você já é tributado do MEC 27,5%. Então, imagina você já perde para o governo ali 27,5%. Dependendo se você muda para um PJ, de cara ali, no mínimo, na pior hipótese, você melhora 10%. Eu quando fazia exame... 10% é muita coisa. 10% de faturamento. Tá brincando, né? Imagina isso ao longo de uma vida. Nossa Senhora. Né? E dependendo da otimização, você fizer uma otimização melhor, fizer uma consultoria nisso, você consegue melhorar demais. Eu fiz umas avaliações recentemente, poxa, estava deixando quase um carro popular todo mês de imposto. Com alguns ajustes, abre mais um CNPJ, entra um simples aqui, lucro presumido ali, equiparação hospitalar para cirurgia. Então, tem muita coisa. Isso você buscou na raça ou você paga consultorias tributárias? Não, paga consultoria. Assim, quando a gente vai crescendo um pouquinho, a gente consegue, né, ter acesso a advogado, tributarista, contador especializado com essa equipe médica. Isso faz uma diferença. Pronto, é igual a história... Vale a pena, você paga feliz. É investimento. Você paga feliz, porque o retorno é imediato. Você faz o que
a consultoria disse hoje e no mês seguinte você já retorna o seu investimento. Então, realmente vale demais isso. Vale Muito demais. bom. Você tem uma estratégia, você falou para usar uma estratégia DCA em todo esse contexto. Eu lembro que você já usou esse termo uma vez. Só que para mim ainda eu não entendo bem. Traz para a gente essa estratégia. Pronto. Não, é um termo em inglês, não vou entrar aí no mérito. São investimentos contínuos e constantes. Tá? O que é que a gente faz? A gente separa um valor. Um exemplo, vamos só a título de exemplo aqui. Vamos supor que você vai investir 10%. O judeu é um povo muito sábio, né? E aí eles reinvestem bastante e eles têm essa teoria pelo menos de 10% do que ganham no mês de reinvestir. Então, o que é que ele faz? Chegou sei lá, você trabalha, o do faturamento, entrou o rendimento, tanto por cento vai para a previdência privada, tanto por cento vai ali para a sua caixinha de sonho, 10% para investimento. E aí você faz isso sistematicamente. Todo mês, faça chuva, faça sol. Não vai ser, eu vou viver e investir com o que sobrar. Não. Entendi. E nunca sobra. É o contrário. Você vai investir e viver com o que sobrar. É o inverso. Não é investir se sobrar. Entendi. É viver com o que sobra. Você faz sua previdência, você faz seus investimentos, você faz seu caixa, e aí com o que sobra você vive. Ah, mas está sobrando pouco. Baixa o padrão de vida. Viaja menos, come num restaurante mais simples, compra menos roupa, não troca o celular esse ano. E aí você vai viver sempre um padrão abaixo. Mas sua conta está no padrão acima. Você sempre vai estar com tranquilidade. E aí, Vitor, essa tranquilidade é o que dá a liberdade da gente dizer não. Dizer não para aquele plantão que você não quer. Dizer não para aquela proposta de trabalhar no final de semana. Dizer não para aquele paciente que quer que você estenda o horário até a noite. Aí você olha para a sua vida, você diz, poxa, eu tenho uma vida confortável. Eu tenho caixa, eu vou e vivo tranquilo. Entra naquele outro conceito que a gente falou, né, da vida plena. Para que eu vou me sacrificar? Vou sacrificar a minha qualidade de vida, pagar um pouquinho a mais que não vai mudar a minha vida. Não vai mudar. Né? Porque a gente chega num certo patamar, você sabe bem disso, se você ganhar 10, 20, 30% a mais, você mora na mesma casa, você tem o mesmo carro, vive a mesma vida, né? Mas isso pode impactar na sua qualidade de vida. Total. Pode tirar a sua paz e pode perder o convívio com as pessoas que você ama, né? Você vive hoje um degrau abaixo do padrão de vida ou hoje dos rendimentos, ou hoje já está equiparado? Como é que você enxerga? Eu sempre vivo um padrão abaixo, mas graças a Deus, quando as coisas vão melhorando... Vai subindo também. Vai subindo, vai né? melhorando, você vai subindo. Assim, hoje é uma coisa interessante. Eu vivo muito bem, né? Hoje, assim, eu moro numa cidade pequena, o custo de vida é baixo, mas eu moro numa casa mais de 500 metros quadrados. Então, assim, a gente tem um conforto muito grande, né? Tem um conforto muito bom, carro bom, a gente faz viagens boas. Então, assim, mas mesmo assim, eu não vivo... como de rasgando dinheiro, porque eu sei o trabalho que deu para conquistar. Quanto eu dei de plantão, eu lembro da minha continha lá, dos R$400 que eu recebi quando era estudante. Então, assim, eu valorizo, eu não desperdiço. Eu invisto, eu uso no que é importante para mim. Quando minha esposa quiser ir para um restaurante, pronto, meu filho agora em São Paulo, semana passada, ele disse, pai, eu quero ir no restaurante do Jacan. Ele acompanha. Que legal. O programa. Vai voar esse menino. Ele gosta de coisa sofisticada. E era o sonho dele. Um dos sonhos dele, o principal dele, era o restaurante do Jacan. Olha só. Eu digo, vamos para o Quantos anos restaurante. ele tem? 11. Com 11 anos. Ele assiste o Pesadelo da Cozinha, aquele programa. E aí ele disse, a vergonha da profissão. E aí ele queria ir para o restaurante do Jacan. E a gente não poupou. A gente chega lá. Então, para mim, isso não é gastar. Eu estou realizando o sonho do meu filho. Quando a gente voltou, eu disse, filho, o que foi que você mais gostou de São Paulo? Ele disse, o restaurante do Jacan. Então isso marcou para ele para sempre. Ele filmou o restaurante todo, ele tirou foto, ele conversou com o garçom, tirou foto do quadro. Então, assim, é uma coisa que é importante para ele. Eu, para mim, não faria questão. Mas eu fiz pelo meu filho. Total. E então, realizar assim, sonho do filho é muito mais gostoso. É muito mais gostoso que o nosso, né? Ao mesmo tempo, Vitor, a gente pode chegar na outra semana seguinte, lá na nossa cidade, com um restaurante simples. Não tem problema nenhum. Não tem. E é isso que eu quero mostrar para eles, né? Consegue sentar em qualquer mesa. Sentar em qualquer mesa. E o simples também tem valor. Então, assim, a gente vive um padrão abaixo sem desperdiçar. Sim. Mas a gente vive com muito conforto. A gente vive com... E não poupo o investimento ali mensal regular. Isso tem que ter. E esse processo tudo causa uma blindagem, né? Nesse patrimônio do médico. É muito importante ele pensar nisso, essa blindagem, para ele conseguir viver
esse padrão abaixo ou ali no padrão que ele recebe, só que ele pensar lá no futuro. Essa blindagem é importante. Como é que você enxerga esse conceito? Pronto. A gente sempre, eu gosto de ver a conta de lucro líquido, né? Eu não gosto de falar de faturamento, eu gosto de falar o que sobra. É o real mesmo. Né? Então, todo mês tem que sobrar. E aí, quando eu olho meu imposto de renda, todo ano tem que terminar melhor do que o ano anterior. Porque só existem 2 tipos de empresa. A que está crescendo e a que está encolhendo. Né? E aí a gente sempre tem que estar crescendo. A blindagem é isso. A gente já tem que pensar questão sucessória. Né? Então, hoje, meus filhos são pequenos, mas já tem, todos eles têm previdência privada, desde que nasceram. Todo mês eu pago previdência privada dos meus filhos. Eu digo, já estou pagando a aposentadoria de vocês. A gente vê a parte sucessória, eles já entraram em sociedade de empresa, a gente já vê essa Você questão. tem holding familiar? O que é? Questão, a gente já tem, estamos planejando a parte da holding familiar também. Então, tudo isso é uma blindagem, porque ninguém está livre, né, Vitor? Hoje a gente vê muita judicialização, Sim. muito problema, né? E a gente tem que ter esse cuidado também, Total. essa questão. Outra coisa também importante, a parte de moeda forte, né? A gente chega ao Brasil hoje, a inflação estoura, o dólar chega a 6 segurança e tanto. financeira, Então, a judicial, gente tem que ter também investimento internacional, tem que ter dólar. Eu sou arrojado, tenho criptomoeda, tenho outras coisas também. Sei. Até para Eu também, proteger, tirar o país do nosso dinheiro, né? Não é tirar o dinheiro do país, é tirar o país do nosso dinheiro. Então, a gente tem que ter isso muito também. bom. Fala para mim sobre movimento e consciência, né? Tudo que você trouxe aqui nada mais é do que a gente planejar. Para planejar, a gente precisa ter consciência das coisas. E depois se movimentar. Como é que você enxerga essa rotação? Pronto. Eu estou aqui, Vitor, hoje. Uma alegria estar aqui com você. A gente quer criar esse movimento desse conscientização dos colegas médicos, porque, assim, da mesma forma que eu consegui chegar lá, sair do interior de Pernambuco, né? Toda aquela dificuldade, hoje ter essa qualidade de vida que eu tenho, passando por tudo isso que eu passei, a gente quer criar esse movimento e ajudar o maior número de médicos também a chegar lá, a ter essa liberdade financeira, ter a qualidade de vida. Hoje a gente vê um monte de médico estressado, trabalha mal, vive mal, dorme mal, índice de suicídio lá em cima, depressão, burnout. Então, assim, a gente quer criar realmente um movimento, Vitor. A ideia é expandir isso para atingir e ajudar o maior número de colegas possível. Então, realmente, hoje eu vejo isso como um propósito, como um chamado, na verdade. Seu chamado é dar alta para a maioria. Eu quero dar alta, quero ajudar o maior número de médicos possível. E assim, como eu passei por isso, eu sei como chegar lá. É o caminho das pedras, né? Então, a gente vê erros básicos que as pessoas estão fazendo ali, com pequenos ajustes no começo, você consegue chegar no destino. É igual uma bússola, né? Você sai com uma bússola errada no começo, ela vai levar no final para um caminho totalmente diferente. Se você for ali no rumo certo, se tiver alguém, um guia ali, né? É isso que a gente faz nas mentorias, né? Troca de experiência. E aí tem um mentor, uma pessoa que vai lhe guiar no caminho do sucesso. E hoje isso é um chamado, é um propósito. Dar alta para os seus colegas. Dar alta para os meus colegas, tirar. Porque, Vitor, é triste. A gente encontra grupo de médicos e é só aquela choradeira de honorário, o plano de saúde que paga pouco, glosa. Então, assim, realmente sofrimento demais, que eu já passei por isso, eu quero dar alta para mais gente conseguir também chegar na vida plena e realizar a medicina de qualidade, né? Porque ele vai atender melhor os pacientes dele, o paciente vai sair satisfeito, a família satisfeita. Pergunta a minha esposa se ela está triste. Ela está reclamando, está viajando demais. Já pensou? Problema ruim. Que problema? Toda hora fazer mala, viajar. Então, assim, é isso que a gente quer proporcionar para outras pessoas e é possível. Pequenos ajustes, agora sempre com responsabilidade, com trabalho de excelência, sempre entregando o melhor para os pacientes. Então, é aquela coisa que eu falo, a primeira coisa é você amar o que faz. Então, hoje, Vitor, eu realmente me dedico, sempre estou estudando, buscando me aprimorar para entregar o melhor aos meus pacientes e agora estou chegando nesse momento de vida que eu quero repassar para outros colegas isso também. Ah, que maravilha! E ficou mais do que provado, quem ouviu aqui esse episódio, que a capacidade do Vitor não só de conhecer o caminho e ter a cientificidade ou a teoria das coisas também, além da prática, mas também a capacidade linguística, a capacidade de transmitir esse conhecimento, que eu acho que é o principal. O mentor ele nada mais é do que alguém que viveu aquilo ou conhece bem daquilo, mas transmite bem aquilo. Que a pessoa consegue compreender aquilo e fala, cara,
entendi. Com poucas palavras, já entendi o caminho que eu tenho que ir. Você não complexou, porque tem muita gente que complexa as coisas. E às vezes, Vitor, só trazendo mais uma coisa que a gente não começou e não falou, eu tive experiência também fora do ramo médico, né? Eu tive franquias, eu em busca dessa liberdade financeira, e aí o que foi que eu fiz? Montei uma franquia de fast food, do Bob's, todo mundo conhece. Famoso. A gente colocou uma loja, fizemos a maior inauguração de todas as franquias até hoje do Brasil. É mesmo? Conta pra Fechamos mim. a avenida principal da cidade, chamamos uma atração nacional que tinha ganhado um prêmio na Globo, e aí apresentou, tinha milhares de pessoas lá, um negócio impressionante. E a franquia deu tão certo, a primeira loja, foi o primeiro fast food da minha cidade. Cidade pequena, 150 mil habitantes, a gente colocou lá, deu tão certo que a gente expandiu, chegamos a 5 lojas. Na região. 3 na cidade vizinha, maior do que a minha, e 2 na minha cidade. E aí a gente chegou a ter mais de 60 funcionários, ganhamos o prêmio de segunda melhor loja do Brasil, a gente ganhou o prêmio de gestão, segunda melhor loja do Brasil. Você que era o gestor? Eu e minha esposa. Olha só. Eu e minha esposa. E como... A gente tinha toda a equipe, né? Tinha equipe comercial, tinha setor financeiro, tinha gerentes, supervisores. Então a gente montou realmente um time e aí a gente conseguiu chegar lá. E aí entra aquela outra coisa, né? Dinheiro é uma coisa muito boa, né? Porque dinheiro você dá tranquilidade. Só não é melhor do que a paz. E aí, Vitor, eu tive também essa experiência que veio a pandemia, né? Imagina eu com 60 famílias dependendo de mim, com tudo fechado. Nossa. Naquele momento, eu disse, rapaz, eu não quero mais isso, não. Naquele momento, eu fiquei... Também tiveram outras coisas, a gente se decepciona com o shopping, que quer sugar ali ao máximo, né? E a questão trabalhista do Brasil também, empreender no Brasil não é fácil, né? A gente também, muitos problemas. E aí, a gente chegou e repassou todas as operações. Eu decidi na pandemia, e é aquilo que eu te falo de previsibilidade e de projeto. No meio da pandemia, eu defini os prazos de quando a gente iria vender as lojas. Eu disse, a gente tem até mês tal, do ano tal, vender tais lojas, depois, pronto. As últimas lojas, eu disse à minha esposa, eu disse, até 31 de agosto, isso foi ano passado, 31 de agosto de 24, a gente vai vender todas as operações. E em setembro, nós vamos viajar para os Estados Unidos, vamos para a Disney com as crianças para celebrar. Aí ela disse, ano antes? Um ano sem antes. saber quem ia comprar? Sem nada. Aí fui, quando foi em janeiro, em agosto era meu prazo. Na minha cabeça já estava certo. Em agosto, ou eu vendia ou encerrava as operações. Vitor, se encerrar, digo, vamos perder alguns milhões. Mas eu não quero mais. 31 de agosto é meu prazo, último dia. Em setembro, vamos viajar para comemorar. Eu não acredito, você tá louco e tal. Comprei as passagens para a gente ir para os Estados Unidos. Não tinha ninguém nem interessado, Vitor. Ninguém nem interessado nas lojas. E aí comprei as passagens, elas... E a gente vai assim mesmo, e se perder, eu digo, perde alguns milhões, vamos morar na mesma casa, ter a mesma vida e vamos celebrar que não tem mais esses estresses, o aborrecimento que tinha. Vitor, quando foi dia 1º de maio, eu entreguei as chaves ao novo proprietário. Em um mês apareceu interessado, a gente fez a negociação, vendi. Então isso também é foco, né? A gente tem que... Eu cheguei para minha esposa, olhei nos olhos dela, disse, confia em mim, ela confia, disse, pronto. Então vai dar certo. A gente vai encerrar as atividades em setembro, vamos para os Estados Unidos. Então hoje, o que é que eu vejo também, os colegas? É você também, às vezes, a gente se aventura em outras áreas, que não é a nossa, e aí você gasta muita energia, você se estressa, você cria outros problemas, né? Exato. E aí tira o foco. Tem um livro muito bom, que o pessoal pode ler depois, A Única Coisa. Né? É um livro fantástico, que fala exatamente sobre isso. Qual seria a única coisa que, se você fizer, vai levar você para outro patamar de vida, né? Então, assim, a gente hoje tenta não perder o foco, porque o consultório é o que eu amo, é fazer o que eu amo, né? E a gente tenta também, essa experiência ajudou bastante, né, em outras áreas, né? A gente vê que, às vezes, o sair do foco atrapalha mais do que ajuda. Era uma coisa rentável, dava dinheiro, mas tirava a paz. E aí hoje, minha paz é inegociável, Vitor. Entra nessas coisas também. Quando aparece uma proposta de sociedade, algum empreendimento, sempre está aparecendo, né? Os colegas chegam, sabe que a pessoa tem um capital ali para investir, tem um negócio bom. Aí eu já digo logo, bom para quem, né? Eu digo, o gerente de banco, corretor de imóvel, doutor, tem um negócio bom. Eu digo, bom para quem? Para mim ou para você? E aí, se eu ver, vai tirar a paz, eu não quero, tô fora. Maravilha. Foca nisso aí. Falando em paz, a paz só é construída com uma rotina bem estruturada. Você já trouxe aqui uns ensejos aí da sua rotina, mas vamos lá. Como é que é a tua rotina no dia a dia? O que você faz? Acorda, aí vou pro consultório, depois eu levo o menino pra escola. Quero saber essa tua rotina. Pronto, ótimo, Vitor. Eu tento equilibrar tudo, né? Que a gente tem que equilibrar corpo, mente e alma, né?
Eu sempre, esse tripé aí. Então, minha rotina, eu acordo cedo, levo meus filhos na escola, antes de 7 horas, eles estão na escola, vou para academia, vou malhar, e aí malho até às 8, tomo um banhozinho rápido. Eu também tenho uma comodidade que eu moro a 5 minutos do meu consultório. Aí, quando eu chego em casa, minha secretária, chegou o primeiro paciente e tal, tomo um banho, troco de roupa, vou para o consultório, atendo até meio-dia. 12 horas eu termino o atendimento, não estendo, não existe possibilidade de eu estender esse atendimento. Meio-dia eu encerro, chegou uma urgência, uma coisa, vai ficar para... Vai remarcar, vai adaptar, mas meio-dia eu encerro. E aí vou buscar meus filhos no colégio. Pego meus filhos na escola, a gente chega em casa às 12h40, almoço ali, e aí dou minha sonequinha de 1 hora, de 1 às 2, tomo um banhozinho rápido de novo, outro banho, vou pro consultório, atendo das 2 às 18 horas. Sim. Na parte da tarde, minha esposa que fica responsável pelas crianças. Leva no inglês, leva no reforço, aí é com ela. E aí eu atendo das 14 às 18 horas, também não estendo o horário. 18 horas eu vou para casa, janto, pronto. E aí entrega as crianças. Aí à noite, aí tem dia que é futebol. Aí tem dia que à noite é futebol. Qual posição? Eu sou atacante. É mesmo? Mas dos ligeiros ou do grosso que faz gol? Rapaz, vamos dizer o Romário ali, o baixinho da área. Caramba, a comparação. Que isso. É bola na rede, né? bola na rede. É oportunista. Ó, que eu vou te falar que eu sempre fui zagueiro. Então. Vamos ver. Aí a noite é isso, Vitor. Aí uma noite é futebol, aí à noite às vezes eu vou pro funcional, e aí fico com meus filhos, jogo videogame, e a gente vai curtir, assistir filmes juntos. Cara, o que é um homem sem rotina? Né? É a nossa qualidade aí. De segunda a sexta, eu trabalho bastante, Vitor, mas dentro desses horários, entendeu? Então, quando eu entro no consultório também, é para trabalhar. Não faço corpo mole, não. Eu tenho uma teoria minha, que tudo que a gente falou aqui, acredito que cabe nela também. A gente falou aí da roda dos ratos, falamos de vários assuntos aqui, e para mim, tudo isso também está relacionado a maioria dos seus colegas não tem rotina. Exato. Hoje ele atende aqui, amanhã ali, aí outro dia o almoço, chegou um paciente, eu não vou almoçar. Ou seja, ele não tem uma rotina. E sem rotina ele não consegue ter essa vida plena. Eu faço minha rotina. Pra você ter ideia, Vitor, minha clínica, eu brincava no início, dizia aos meus colegas da capital, eu digo, é uma clínica multiprofissional de um profissional só. Porque eu divido por turnos. Sei. Então, eu tenho rotina até de atendimento. Por exemplo, segunda de manhã eu faço só consulta. E a segunda de manhã é só consulta. Segunda à tarde eu faço protocolo de tratamento das varizes mais grossas. Sei. Então, toda segunda à tarde... Não tem bagunça. Não tem bagunça. Segunda de manhã é consulta, chegou o paciente, segunda à tarde consulta. Hoje à tarde o doutor não faz consulta. A gente vai ter que remarcar para outro dia. Tá? Na terça à tarde eu faço tratamento de laser dos vasinhos. Então, toda terça à tarde é laser de vasinho. Eu quero fazer a veia grossa na terça. Não pode. À tarde é só isso. E aí eu entro focado, Vitor. Porque eu vou ali naquele turno, são 4 horas fazendo só a mesma coisa. No outro dia eu faço ultrassonografia com Doppler. Tem um horário. Na quinta-feira de manhã, eu só faço Doppler na quinta de manhã. Só faço Doppler na quinta de manhã. E aí, horário de lipedema. Tem o meu horário dos protocolos de lipedema. Então, eu separo minha semana por turnos. E aí fica gostoso de trabalhar, porque não fica aquele negócio repetitivo. Porque a rotina também, eu vejo muitos colegas que acham chato, né? Tem colega que não se identifica com o consultor. O perfil dele tem gente que não gosta. É perfil bagunçado. E a rotina também, você fazer a mesma coisa é chato. Então eu tento alternar os turnos. De manhã eu estou fazendo uma coisa, à tarde eu faço outra. Todo dia, a tarde é diferente da manhã. E aí fica gostoso o meu dia a dia. Eu brinco até, eu digo que eu não trabalho, eu me divirto. Porque quando eu estou lá na clínica, no meu consultório, eu estou realizando meu sonho de criança. Então era aquilo que eu sempre sonhei fazer. Outro dia, Vitor, eu fiquei chocado, estava num jantar com os colegas da mesma especialidade, e é final de ano, e ele dizendo, ei, tu vai ter a Mega Sena da virada. Se tu gasta na Mega Sena. Aí eu disse, eu rasgava meu diploma. Aí eu também não pensava nem 2 vezes, eu rindo, achando que eles estavam brincando, né? Aí eu disse, Vitor, eu disse, rapaz, eu acho que minha vida não ia mudar muita coisa, não. Ia ficar a mesma coisa. Aí ele disse, não, para de atender, não. Aí eu disse, não, de jeito. Aí eu fiquei chocado, eu disse, rapaz, eu não acredito. Eu disse, não, vocês estão brincando. Se não parava, eu disse, rapaz, se eu ficasse bilionário, eu ia continuar estar atendendo da mesma forma. Talvez eu reduzisse pouquinho, ao invés de 4 horas por dia, atendesse 2, quem sabe, né? Pronto, aí tem uns dias ainda que eu deixo meio que livre. Sexta-feira à tarde, raramente eu atendo, às vezes na segunda de manhã. Como eu viajo bastante final de semana, às vezes eu já volto na segunda de manhã. Então, a rotina é essa. E a parte do espírito, sempre também, final de semana, eu sou católico. Sim.
e aí eu vou para a missa todo domingo, com minha esposa, com meus filhos. Então, assim, o corpo, a cabeça e a mente, né? Sempre a gente Muito bom. pra manter o equilíbrio. Doutor Vitor Duarte, nesses mais de 14 mil alunos médicos que eu já tive o prazer de guiar ou ensinar alguma coisa, mais de 700 mentorados, poucos são aqueles que têm a vida controlada, quando controlada de controle, que você decidiu viver a vida que você quer. Poucos eu tive a oportunidade de conversar e eu vejo que está com a vida controlada. A maioria está num carrossel de expectativa e de ações que muitas vezes não condiz com aquilo que ele quer. Parabéns por ter chegado até aqui. Obrigado. E para a gente finalizar esse podcast, eu sempre me despeço, então já vou me despedir de você. De verdade, o parabéns foi porque eu senti que eu deveria falar, porque poucas vezes eu ouvi dessa maneira, tão alta potência nesse negócio. Agora, eu me despeço de você e eu sempre falo o seguinte: você vai deixar 2 recados para os seus colegas. O primeiro recado é o que você, Vitor, faria se tudo isso que ele ouviu, você viu para ele e falou, cara, eu tô meio bagunçado mesmo, minha vida. Então, o que você faria para começar? E o segundo recado é falar para o teu colega médico, supostamente você vai aparecer no celular desses 600 mil médicos do Brasil e vai deixar aí alguma frase, seja ela animadora ou desanimadora, que é sobre o futuro dos médicos no Brasil. Tá certo? Então, me despeço de você. Muito obrigado pela presença aqui nesse episódio. Vitor, eu agradeço demais estar aqui. É uma honra, uma satisfação. Esse equilíbrio que a gente conseguiu hoje, também devo muito a você, que lá no início eu fiz todos os seus treinamentos, desde o médico celebridade, Instagram médico, secretária médica, tudo. Fui implementando muita coisa e aí com a prática, com o dia a dia, eu consegui chegar nesse momento atual. Então, não poderia também deixar de agradecer pessoalmente. Já agradeci várias vezes. Toda vez eu vou agradecer, sou eternamente grato. É aquilo que a gente falou, é um curso que eu paguei, um investimento que eu fiz e a gente sai feliz por ter feito isso. Então, recado aos colegas médicos. Primeiro, em relação à perspectiva do futuro da medicina. Hoje, eu vejo com muita preocupação, vou inverter a ordem, Vitor. Então, eu vejo com muita preocupação porque o que é que acontece? A medicina hoje banalizou, né? Os cursos de medicina. Hoje a gente vê em toda esquina, tem faculdade de medicina. Eu, quando me formei, eu estou agora com 20 anos de formado. E aí, todo estado, eu sou lá do Nordeste, né? Tinha 2 universidades por estado. Era uma federal e uma estadual, em cada estado. E você não tinha opção. Não existia faculdade privada praticamente no Nordeste. A maioria do Nordeste não tinha faculdade privada. E aí você tinha que estudar muito, tinha que se esforçar muito. E aí, queira ou não queira, já era uma reserva de mercado. Hoje, o que é que acontece? A minha cidade, Garanhuns, 150 mil habitantes, só na minha cidade tem 3 faculdades de medicina. 3 faculdades. E aí isso não comporta, a gente sabe que isso vai explodir de uma hora para outra, né? E o que é que a gente percebe? Já está faltando plantões, PSF. Então, assim, a tendência realmente é cada vez ficar pior para o médico. A tendência. E aí, o médico que não tiver uma sistematização, que ele não fizer a coisa certa desde o começo, porque é aquela história, quem chega primeiro bebe da água limpa. Quem já está no mercado, já está consolidado, tem um certo conforto. Mas isso aí está aumentando de uma forma exponencial, que está ficando difícil para todo mundo e a tendência é só piorar. Então, eu vejo com muita preocupação isso. E aí eu vejo também a solução, né? A solução é isso. É como eu estava falando aqui, a gente tem que pegar uma metodologia. Você que está aí perdido, que não sabe como vai fazer, que está começando a carreira, ou que já tem um tempo de mercado, mas vê que não consegue, está vivendo todo ano o mesmo ano, né? Todo ano você vive o mesmo ano, começa o ano, termina o ano, é a corrida do rato, você correu, paga boleto, paga os financiamentos, empréstimos e não sai do lugar. Então, você precisa de uma consultoria, você precisa de um treinamento, você precisa de uma mentoria, você precisa procurar alguém que chegou lá, que sabe como chegou lá, para lhe ajudar nisso. Dá alta para ele. Dá alta para ele. E ele sair e viver uma nova vida e chegar realmente na vida plena, que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Eu acho que todo mundo, a gente tem esse sonho de oferecer conforto, tranquilidade para a nossa família e viver essa vida plena, tanto profissionalmente como a vida pessoal.
Também não adianta nada você ser um excelente profissional e ter uma vida pessoal totalmente bagunçada. Então a gente chega lá e também nos próximos passos, né? Já pensando no futuro, nessa questão de aposentadoria, de sucessão, de tudo. Então o recado que eu dou é esse. Pessoal, vocês que precisam, que estão aí sofrendo, procura um mentor, a gente puder ajudar, me segue aí também nas redes sociais que a gente vai ajudar.